crianças de todo mundo que falam e entendem português. Estou aqui para apresentar uma nova história. E a história de hoje eu dedico especialmente às crianças da Inglaterra, o pessoal da escolinha de português e do pessoal de Woking e o pessoal do Paul do Reino Unido. Alô, Karina, aqui estou eu, as histórias para suas crianças. Alô, Kátia, alô, pessoal, um grande beijo. A história de hoje também faz parte desse livro Histórias que eu gosto de contar e ela chama-se, opa, quase caiu tudo, oh meu Deus, A Vida Escondida no Ovo. E depois eu conto para vocês um pouquinho da onde veio essa história, qual que é a história da história, tá bom? Então vamos lá. Numa terra distante, vivia um casal com 4 filhos, 3 moças e um rapaz. Um dia, a filha mais velha estava na roça quando apareceu um leão e a carregou. A família buscou por ela, mas nunca mais a encontrou. Semanas após o sumiço da primogênita, desapareceu a segunda filha, levada por uma águia, e algumas semanas depois desapareceu a terceira, levada por um peixe, enquanto se banhava no rio. Uma imensa tristeza desceu sobre a família, porém não tardou a acontecerem coisas que foram entendidas como bom agouro. Numa manhã, o pai encontrou uma capivara recém-abatida na porta de casa. Dias depois, o filho achou no mesmo lugar um balaio cheio de sementes boas para comer. Num outro, a mãe achou um cesto com peixes recém-pescados. Isso se repetiu por um bom tempo e o casal deduziu que poderia ser um sinal de que as moças estavam bem. Quando o filho, adolescente, se tornou adulto, revelou ao pai o desejo de ir ao encontro das irmãs. Os pais concordaram, abençoaram o filho e ele partiu sem rumo, mas confiante. Atravessou campos, vilarejos, riachos e colinas. Já andava há meses quando avistou um leão, uma águia e um peixe que discutiam a divisão de um boi morto. Pediram ao rapaz que fosse o intermediador desta partilha. Ele esquartejou o boi e deu a carne do lombo e as pernas para o leão, as costelas e os ossos para a águia, as tripas, vísceras e os miúdos ao peixe. Concordaram que ele havia sido justo e lhe entregaram presentes. O leão entregou um fio da sua juba, prometendo ajudá-lo quando estivesse em perigo. Era só segurar firmemente o fio e pensar nele. A águia ofereceu uma pena, garantindo a colaboração de todos os seres da sua espécie. O peixe retirou uma escama dourada e deu ao garoto, prometendo que, de posse do objeto, ele poderia até viver como peixe. O rapaz agradeceu e prosseguiu o caminho. Viajava há meses e nenhum sinal das irmãs. Numa noite, enquanto preparava o acampamento no alto de um morro, avistou uma luz no vale e decidiu que na manhã seguinte iria averiguar o que era. Logo que o sol nasceu, o rapaz levou o plano adiante e chegou a uma casa grande, rodeada por muros altos. Viu uma das janelas se abrir e, para sua surpresa, reconheceu a irmã mais velha. Estava bonita e bem vestida. A alegria tomou conta do seu coração. Quis pular o muro, mas era demasiado alto. Lembrou-se do presente da águia e resolveu testá-lo. Segurou a pena entre os dedos e pensou: quero ser levado pelos ares e colocado em frente da casa. Quero ser levado pelos ares e colocado na frente da casa. No mesmo instante, uma águia enorme o agarrou e o colocou em frente à entrada principal da residência. A porta estava aberta e ele viu sua irmã tomando café da manhã. Quando ela o reconheceu, recebeu-o com braços, abraços e beijos e lhe contou que estava casado com um príncipe enfeitiçado. Durante o dia, ele vivia sob a forma de um leão, mas após o banho noturno, transformava-se em ser humano.
Quando chegou a hora de o marido voltar para casa, ele pediu ao irmão, ou melhor, ela pediu ao irmão que se escondesse atrás de uma porta, pois não sabia qual podia ser a reação do marido. O rapaz ouviu rugidos da fera e, ao espiar pelo buraco da fechadura, viu a irmã receber o leão e, em seguida, desaparecer do salão, para voltar logo depois na companhia de um rapaz belo e forte. Sentaram-se à mesa e, enquanto jantavam, ela perguntou: Marido, se meu irmão aparecesse por aqui, o que você faria? Eu lhe daria um abraço e o convidaria para cear conosco. Pois então apareça, meu irmão. O príncipe reconheceu o cunhado como sendo o repartidor do boi e lhe contou a sua história. Por causa da disputa entre o rei e um feiticeiro sem alma, ele e os irmãos foram enfeitiçados. Cada um assumia a forma de um animal e deveriam suportar essa sina até que alguém descobrisse um jeito de matar o feiticeiro. Ficou sabendo que a segunda irmã estava casada com o príncipe ave e morava no cume da montanha mais alta daquela terra. A terceira, casada com o príncipe peixe, que morava no fundo do mar. O rapaz assumiu para si a tarefa de matar a gigante, mas antes decidiu visitar as suas irmãs. A caçula, que casou com o príncipe peixe, lhe contou que o feiticeiro era imortal, porém escondia sua alma em um lugar secreto e por isso não podia morrer. Ele morava numa gruta no centro de uma floresta que cobria um pico de rochas escarpadas. Ao redor, somente precipícios assustadores, desfiladeiros e abismos. O rapaz já estava a légua de distância, ainda à beira-mar, quando resolveu testar o poder da juba do leão. Ao pensar nele, uma gigantesca leoa aproximou-se e pediu que ele subisse às suas costas. O animal saiu numa velocidade inimaginável e não tardaram a chegar à beira de uma escarpa rochosa. Agora é com você, disse a leoa. O rapaz sacudiu a sua pena de águia e logo uma sombra pairou sobre ele, encobrindo a luz do sol. O pássaro, enorme, o carregou e sobrevoou uma região medonha, cortada por rios de fogo, cordilheiras de rochas pontiagudas e florestas de espinho. O pássaro era forte e veloz e atravessou a região com segurança, pousando próximo ao local onde ficava a caverna do gigante, que exalava um fedor insuportável. Ao chegar próximo à escada, o rapaz ouviu um lamento e encontrou uma jovem sentada numa pedra e com a cabeça apoiada nas mãos. Fez um sinal para ela ficar quieta e se apresentou. A moça era mais uma prisioneira do feiticeiro, com quem ela deveria se casar dali um tempinho. Eu posso salvá-la, disse o rapaz. Se formos inteligentes, descobriremos onde ele esconde sua alma e assim poderemos destruí-lo. Com isso, salvarei também os príncipes enfeitiçados. E aí? Acha que pode me ajudar? A moça concordou e eles armaram um plano. Nesse momento, sentiram a terra tremer sobre os passos do feiticeiro que se aproximava. O rapaz escondeu-se em um buraco na rocha de onde não podia ser visto, mas podia ver tudo. O feiticeiro era um monstrengo horrível. A altura de 5 homens, largura de 3, 2 olhos saltados das órbitas e um terceiro vazado lhe conferiu uma aparência repugnante. As narinas peludas gotejavam. A bocarra exibia dentes afiados. O corpo era coberto por pelos duros. As unhas, nojentas e sujas, lembravam ganchos de ferro. O rapaz sentiu um arrepio passar por seu corpo, mas nem pensou em desistir. O gigante aproximou-se da moça, que lhe trouxe um balde de leite quente e pôs o plano em ação. Iniciou uma conversa molenga, como quem não quer nada com nada, e no meio dela perguntou: Diga-me, meu futuro marido,
Por que dizem que você não pode morrer? O feiticeiro soltou uma gargalhada que fez as folhas das árvores balançaram e respondeu com voz de trovão. Porque eu escondo minha alma na raiz daquela árvore, disse ele, apontando para uma árvore pequena que crescia torta e mal cuidada. A jovem desconfiou que ele estava mentindo. Mesmo assim, ela e o rapaz decidiram agir. No dia seguinte, eles trataram de cuidar bem da árvore. Colocaram uma estaca para endireitá-la, enfeitaram o tronco com fitas coloridas, retiraram os galhos secos e afofaram a terra ao redor. Quando o gigante retornou, ela se pôs a cantar e dançar em torno da árvore. O que está fazendo? Perguntou ele. Cuidando bem da sua alma, respondeu. Preocupo-me com você. O gigante, olha quem apareceu por aqui se metendo no meio. O gigante soltou uma gargalhada que fez a moça recuar de medo. Acha que minha vida estaria presa em uma arvorezinha insignificante, tolinha? Não. A você eu posso contar a verdade, porque está presa aqui e não poderá me trair. Minha alma está bem guardada dentro de um ovo de uma pomba que está presa em uma caixa de vidro no fundo do mar. Mesmo que alguém consiga encontrar a caixa, não conseguirá abri-la, porque somente a força de um leão poderá romper o vidro. E se acaso se quebrasse o vidro, ainda existe o desafio da pomba, que só bota o ovo ao ouvir o canto da sereia. E eu só morrerei se esse ovo for quebrado na minha testa. Acha uma tarefa fácil, pequena? Acha que é o caso de ficar preocupada, menina? Quando o gigante sumiu da vista dos dois, eles começaram a agir. O rapaz invocou a ajuda da águia e uma ave o levou para a beira do mar. Invocou a ajuda do peixe e logo chegou à casa submarina da irmã. O príncipe peixe pediu ajuda da fauna marinha e todos iniciaram a busca pela caixa. Um polvo a encontrou e a entregou para o rapaz que voltou à praia. Enquanto isso, no alto da montanha, o gigante sentiu sua força diminuir e estranhou. O rapaz segurou o fio da juba do leão e, de repente, um leão se apresentou e rompeu a caixa de vidro, liberando a pomba. O gigante dentou-se e reclamou. Alguém me traiu? O príncipe peixe chamou uma sereia que sentou numa rocha marinha e cantou a mais bela canção do seu repertório. E ficou aí cantando. A pomba botou um ovo. O gigante estremeceu e gritou: socorro! Ai, estou morrendo! Com o ovo nas mãos, o rapaz foi levado outra vez para a terra do feiticeiro e entregou o ovo para a moça. Ela aproximou-se do gigante, que já respirava com dificuldade, e antes que ele percebesse o que ela tinha em mãos, quebrou o ovo na sua testa. O feiticeiro transformou-se em pé. O encantamento estava desfeito e por todos os lugares o que estava sob o seu domínio se rompeu e voltou à forma original. No alto da montanha, o rapaz e a garota viram a caverna do gigante ser tragada pela terra. Precisavam sair dali imediatamente. O rapaz sacudiu a pena da águia, mas nada aconteceu. Com o desencantamento, acabou-se o poder mágico dos objetos. Estamos em maus lençóis, pensaram eles. Nada. Mas não acabou a solidariedade dos animais. Eles viram surgir uma nuvem escura formada por centenas de pássaros que os seguraram com as garras e os pousaram em lugar seguro. O rapaz casou-se com a jovem. As irmãs foram morar em reinos vizinhos dos seus príncipes. Os pais vibraram de felicidade por rever as filhas e ganhar mais uma, e todos viveram em paz.
Vocês viram que este é um conto de fadas e é um conto de fadas aqui do Brasil, gente. Ele foi coletado por Câmara Cascudo, que foi um cara que ouvia muita história que as pessoas contavam. E ele é uma verdadeira enciclopédia, ele sabia muita história. E escreveu vários livros. E, na verdade, esse conto, ele é uma mistura de vários outros contos da tradição real, da tradição oral. Ui, acho que eu tô com a realeza dos príncipes na cabeça. Então ele mistura vários temas de outros contos, inclusive temas de um conto da Ligúria ali na Itália, crianças da Itália, que chama-se Corpo senza anima. E aí, veja só que legal, né? Esse é o herói que destrói o feiticeiro. Quem é o feiticeiro malvado nos dias de hoje, hein, crianças? Como será que nós vamos destruir esse feiticeiro sem alma? E aí eu queria agora deixar um recado para os pais, para as mães, para os mediadores de leitura. Sempre dá para fazer um trabalho pós um conto. Eu, assim, sou da opinião que o conto basta-se por si, né? Mas dá para pegar uns ganchos dele e fazer algumas... E dar um prosseguimento. Por exemplo, sentar com o seu filho e pergunte a ele o que você achou do conto? Qual é a sua opinião? Qual o que mais lhe chamou a atenção no conto? Porque essas respostas vão revelando realmente aquilo que está no interior da criança, né? Crianças, isso não era para vocês, era para os pais, mas tudo bem. Mas sempre que alguma imagem fica forte na gente, essa imagem é uma imagem significativa. Inclusive, para as crianças maiores, dá para perguntar: e aí? Qual foi a imagem que te tocou?